A menor minoria do mundo é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. Ayn Rand. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ayn Rand foi uma escritora norte-americana de origem russa. Seus livros mais conhecidos são histórias distópicas que alertam para os riscos do coletivismo e promovem o individualismo e o capitalismo de livre mercado. Além de muito populares, seus livros foram altamente influentes entre conservadores e libertários. Nascida em 1905 na Rússia e educada sob os soviéticos, ela abraçou a tendência dialética russa, mas rejeitou veementemente as tradições e moral da política estatista. Aos 21 anos, Ayn Rand migrou para a América, determinada a informar o mundo sobre as barbáries da ditadura totalitária. Rand foi inspirada pelos ideais heróicos incorporados na filosofia de Friedrich Nietzsche, bem como pela ficção e pelo drama romântico de escritores como Victor Hugo, Edmund Rostand e Friedrich Schiller. Às vezes, seus personagens podem ser romantizados e idealizados demais. Não importa, o que importa é o que ela tem a dizer. Em 1938, foi publicado Cântico, uma distopia que retrata um futuro coletivista em que a palavra eu não existe e que o próprio conceito de individualidade é desconhecido. Rand escrevia ficção como um propósito claro: traduzir em narrativa os ideais de sua filosofia, o objetivismo. Não se pode ler Rand sem ter isso em mente. Cântico se passa em um futuro não especificado, em que a liberdade e os direitos individuais foram obliterados por uma ditadura coletivista global. No correr da história, vemos uma pessoa que se sente culpada de seus pecados se tornar orgulhoso das próprias virtudes. O nome do nosso herói é Igualdade 7.25.21. Acompanhamos sua vida em uma sociedade em que os indivíduos existem única e exclusivamente para servir o dito bem comum. Na sociedade de Cântico, pensar e ser diferente são crimes gravíssimos. Todos são iguais e devem ser iguais. Para manter essa igualdade, tudo é controlado pelo Estado. Após o nascimento, as crianças são afastadas das mães para serem criadas. São enviadas à escola, onde suas profissões são escolhidas, e quando adultos, todo o seu dia a dia é ditado e controlado. Na escola, Igualdade 7.25.21 era frequentemente repreendido por seus professores por ser inteligente demais ou alto demais. Por mais que ele tentasse se adequar, ele era sempre mais rápido e inteligente que todo mundo. Certa vez lhe foi dito que era um grande pecado nascer com uma cabeça que funciona rápido demais e que seus ossos carregavam maldade e por isso era mais alto que a maioria. Como forma de punição, o Conselho de Profissões lhe atribuiu o trabalho vitalício de varredor de rua. Assim, ele poderia pagar pelos seus terríveis pecados. Ter pensamentos próprios, acreditar em coisas que ninguém mais acredita, fazer o que ninguém mais faz ou qualquer outro traço de individualidade é estritamente proibido. De fato, é tão proibido que a palavra eu não existe nesse mundo. Se alguém quiser se referir a si mesmo, deve usar a mesma palavra que usa para se referir a qualquer outra pessoa: nós. E não é o caso de a palavra eu ser proibida. Não, ela simplesmente não existe nessa sociedade. Ninguém a conhece e ninguém sequer conhece o conceito de um indivíduo. Tanto que ficar sozinho, ter amigos ou relacionamento íntimo também é proibido. É considerado uma transgressão de preferência amar a uma pessoa mais do que a outras. As relações sexuais são rigorosamente controladas. Homens e mulheres são mantidos separados o tempo todo e só podiam ter contato no palácio do acasalamento, onde os adultos eram mandados uma vez por ano para acasalarem. Durante o período de acasalamento, o Conselho de Eugenia seleciona homens e mulheres para se encontrarem por uma noite com o único objetivo de procriar. O coração pulsante de Cântico é o conflito de Igualdade 7.25.21 contra a ditadura coletivista. O movimento da história é decorrente de sua batalha por viver, pensar e amar de acordo com os próprios termos. Um dia, enquanto varria as ruas, Igualdade 7.25.21 encontra um caminho para um túnel que remete a tempos antigos. No túnel, ele começa a realizar experimentos científicos e logo descobre a eletricidade. Depois de muito esforço, consegue criar a luz elétrica.
Ele acredita que essa luz pode ser usada para iluminar as cidades do mundo e deseja mostrar sua invenção para os outros, mas sabe que ficarão assustados e não entenderão. Ele acredita que os únicos que podem entender sua descoberta é o Conselho dos Eruditos, que eles saberão aplicar sua criação para o bem da sociedade. Nesse meio tempo, ele se apaixona por uma camponesa chamada Liberdade 53000. A paixão significa preferir uma pessoa em detrimento das outras. É reconhecer que uma pessoa é diferente das outras. Naturalmente, a paixão é um crime terrível. Quando o conselho vê sua invenção, todos ficam horrorizados. Igualdade 72521 é xingado e ameaçado. Como ele pode achar que um simples varredor de rua poderia ter maior sabedoria do que o conselho? Coletivo 00009, o erudito mais velho da sociedade, declara que Igualdade 72521 está sozinho ao acreditar que criou algo de valor e que aquilo que não pode ser pensado por todos os homens não pode ser verdade. O conselho diz ainda que a luz elétrica traria o caos ao departamento de velas e confusão aos planos do Conselho Mundial. A decisão é unânime, a luz é maligna e deve ser destruída. Sem concordar em ter sua lâmpada destruída, Igualdade 72521 pega sua invenção e foge da cidade. Ele corre para a floresta para se esconder. Ele acorda na manhã seguinte com a sensação de ser finalmente livre para fazer o que quiser, sem ninguém para controlar suas ações. Pouco tempo depois, Liberdade 53000 aparece e conta que o seguira pela floresta. Eventualmente, eles encontram uma casa abandonada e Igualdade 72521 consome a biblioteca. Em suas leituras, ele descobre a palavra eu. Quando percebe o seu significado, ele a entende como uma palavra sagrada perdida pela humanidade. Suas leituras ensinam que pessoas são indivíduos, não apenas frações de um grupo, que eles têm o direito de buscar a felicidade e não devem ser sacrificados ou escravizados pelo coletivo. Ele toma para si o nome de Prometeu, aquele que trouxe o fogo para a humanidade, e Liberdade 53000 toma o nome de Gaia. Prometeu faz um voto de proteger sua casa e dali em diante construir uma nova sociedade fundada na soberania eterna do indivíduo. Será uma sociedade livre para pensar, fazer perguntas e explorar. No futuro, ouvirão falar sobre essa sociedade livre e próspera. Os melhores indivíduos de todo o mundo passarão a congestionar as estradas a caminho dessa nova cidade. Eles viverão com respeito aos direitos dos indivíduos de viverem a própria vida, ou seja, o ancapistão. Cântico não foi imediatamente aceito pelo establishment literário americano. Os intelectuais eram afeitos demais aos ideais socialistas quando Rand escreveu sua novela. Contudo, depois de publicada, a história ganhou enorme popularidade. O mesmo aconteceu com seus trabalhos posteriores, que carregam os mesmos temas e ideais. Em Cântico, Igualdade 72521 percebe o significado de sua existência apenas depois de entender que o indivíduo é o centro do próprio universo e é a percepção individual que dá ao mundo o seu significado. No decorrer da história, ele se confronta com seus crescentes desejos de ficar sozinho, de escrever para o seu próprio benefício e de criar para os seus próprios interesses e objetivos. Em sociedade, todos os seus irmãos têm suas energias e criatividade drenadas até se tornarem massas sem rosto e possuídas pelo medo de serem rejeitados pelo grupo. O Conselho Mundial de Acadêmicos incorpora um dos piores males do coletivismo: a incompetência de um governo coletivo em chegar a uma conclusão e agir em benefício da sociedade que governa. Como o consenso é impossível e o pensamento individual é proibido, o conselho cai em inação. Ele exemplifica o medo que controla o pensamento coletivo. Como a discordância é perigosa e vista como pecado, os indivíduos do conselho começam a encarar qualquer mudança como uma ameaça a eles mesmos. Para Rand, o valor de um homem reside na originalidade de sua mente expressa em seu trabalho. Igualdade 72521 descobre em seu túnel que o trabalho das mãos de um indivíduo é uma extensão do próprio indivíduo e que o valor do produto de seu trabalho não reside nos benefícios para a sociedade, mas em sua própria existência como fruto da imaginação de um indivíduo. Os heróis de Rand são destemidos, e aqueles em uma sociedade caracterizada pelo medo nunca tentam inovar ou melhorar as próprias vidas.
Eles não mostram traços de individualidade, vaidade, orgulho, tesão ou preferência por uma pessoa em detrimento de outras. Tudo isso por medo de ter a sua integridade física violada. Na sociedade de Cântico, as pessoas recebem nomes na forma de código, com chavões coletivistas e números, como forma de roubar sua individualidade. Rand usa a nomenclatura em alusão a Adão em Gênesis. Na Bíblia, Adão nomeia os animais como forma de simbolizar seu controle sobre eles. Da mesma forma, o herói de Cântico renomeia a si mesmo como forma de demonstrar sua independência e autopropriedade. Embora Ayn Rand não fosse libertária, sua filosofia era o objetivismo, os libertários como existem hoje não seriam possíveis sem a participação de Ayn Rand na discussão sobre liberdade, coletivismo e individualismo. Outros autores discutiram os mesmos temas, mas nenhum deles os colocou dramatizados em uma narrativa de forma tão poderosa quanto Rand. Mises, Hayek, Rothbard e Hoppe não escreveram narrativas. Eles não provocaram o coração do público. Se focaram na lógica e argumentos. Mas a lógica e argumentos só vão até certo ponto. Não é suficiente defender a liberdade somente pela lógica. É justamente nisso que consiste a importância das obras de Ayn Rand para o libertarianismo. Histórias são importantes, heróis são necessários. Ayn Rand escreveu Cântico como um aviso contra o coletivismo e as ideologias derivadas dele, como fascismo e socialismo. Ela avisa que perder o indivíduo em uma névoa coletiva levará apenas à destruição do progresso. No prefácio de Cântico, Rand diz que os defensores do coletivismo devem ter no mínimo a bondade de chamá-lo pelo nome correto: escravidão. Apesar de tudo, ela acreditava que o indivíduo não pode ser verdadeiramente dominado, porque a busca por liberdade é parte da natureza humana. Não importa o quanto a sociedade tente ou quantas pessoas ela mate em nome do coletivo, o indivíduo heróico sempre se levantará para declarar seus próprios propósitos. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Capivara Rapaz, revisado por Paulo Almeida e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!